Irmãos, mais uma vez estamos aqui para estudar o livro Os Mensageiros. Vamos iniciar os nossos estudos com a nossa oração. Mestre amado Jesus, agradecemos por tudo e que o teu evangelho, a tua vida, a tua mensagem possam nos envolver para que a nossa encarnação tenha uma finalidade, que a nossa vida tenha um toque da sua luz. Fique sempre conosco, Mestre amado. Graças a Deus. Vamos então para o primeiro slide. Estamos na primeira página com as informações do capítulo Livro Os Mensageiros, capítulo 25, de nome Efeitos da Oração. André Luiz encontra-se na vida espiritual, no posto de socorro, com o seu orientador Aniceto. E André Luiz vai narrar, neste capítulo, os efeitos da oração de Ismalha. Iremos também estudar as elucidações, esclarecimentos do mentor Aniceto a respeito dos efeitos da oração. Então, irmãos, vamos estudar a fim de que possamos ter as notícias da vida espiritual. Vamos para a página 2. Estamos na página 2, temas do capítulo. Nós iremos estudar, amigos, 2 itens. O primeiro, influenciação mental. E o segundo item, afinidade. O capítulo 25 do livro Os Mensageiros, que estamos estudando hoje, tem como conteúdo as reflexões de André Luiz, orientado por Aniceto, a respeito dos efeitos da oração de Ismalha, em que esta irmã está despertando, orientando, auxiliando os irmãos que encontram-se adormecidos, anestesiados pelas suas perturbações. E no posto de socorro existem estes pavilhões que socorrem, amparam estes irmãos que desencarnaram em condições difíceis, acreditando no nada e viveram transgressões que comprometeram as suas potencialidades espirituais, os seus perispíritos estão atrofiados em suas faculdades espirituais. E eles não conseguem acordar, despertar na vida espiritual. E estas influenciações mentais, dos quais estes irmãos permitiram na sua última encarnação, acarretaram estes efeitos dos quais estamos estudando. E é um alerta para todos nós que devemos viver boas, harmoniosas afinidades, isto é, buscar o sagrado na vida, buscar o Senhor Jesus, o nosso Cristo, através do seu Evangelho, dos seus princípios libertadores. Com isso, irmãos, vamos hoje desenvolver estes temas que podem libertar as nossas mentes de velhos hábitos que estão impedindo o nosso progresso espiritual. Vamos para a página seguinte. Estamos na página 3, fragmentos do capítulo. Vamos ler, detalhar o conteúdo do capítulo 25 do livro Os Mensageiros, a fim de que possamos, amigos, entender e buscar as verdades da vida espiritual.
Então vamos para a leitura. Narração André Luiz. Aniceto, percebendo-nos a perplexidade, falou a Vicente e a mim de maneira significativa. Conforme viram, o trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar no círculo dos encarnados. Não há prece sem resposta, e a oração, filha do amor, não é apenas súplica, é a comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo, assim, o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Um momento na leitura, irmãos. Segundo Aniceto, a prece é um poderoso influxo magnético em que podemos, amigos dos estudos, irradiar para o fluido universal as nossas energias e teremos respostas, segundo Aniceto. Com isso, quando nós lançamos para o fluido universal as nossas irradiações que se desprendem, emanam pela nossa prece, nós podemos alcançar o amparo, a assistência da vida superior, do mundo superior. Voltemos à leitura. Narração André Luiz. Acresce notar, porém, já que comentamos o assunto, que a rogativa maléfica conta igualmente com enorme potencial de influenciação. Momento na leitura, irmãos. Segundo o mentor Aniceto, ele diz que a rogativa maléfica, isto é, a evocação, o pensamento voltado para o ódio, para o mal, para as vibrações de teor inferior, nós podemos, infelizmente, criar elos magnéticos de baixo teor, de vibrações inferiores. Então devemos vigiar e orar. Voltemos à leitura. Toda vez que o espírito se coloca nessa atitude mental, estabelece um laço de correspondência entre ele e o além. Se a oração traduz a atividade no bem divino, venha de onde vier, encaminhar-se-á para o além em sentido vertical, buscando as bênçãos da vida superior, cumprindo-nos advertir que os maus respondem aos maus nos planos inferiores, entrelaçando-se mentalmente uns com os outros. Finalizamos a leitura. As palavras foram do mentor Aniceto. E, irmãos, existe aqui uma orientação dizendo que estas energias, elas criam sintonias, tanto a oração voltada para o amparo, a oração que nós fazemos, a prece nos momentos difíceis das nossas vidas, ou nos momentos de agradecimento, mas quando existe a evocação, a mente está voltada para as vibrações inferiores. Segundo Aniceto, estas vibrações nos alcançam quando somos invigilantes. Vamos para a página seguinte. Estamos na página 4, correspondências doutrinárias. Vamos desenvolver o nosso estudo comparativo, hoje com o capítulo 25 do livro Os Mensageiros. Então vamos fazer a leitura dos itens, a fim de que possamos entender a respeito destes irmãos adormecidos, anestesiados com as suas perturbações no posto de socorro Campo da Paz, na vida espiritual, conforme André Luiz está esclarecendo no capítulo 25 do livro Os Mensageiros. Então vamos fazer a leitura. Item 1. Livro O Céu e o Inferno. Artigo 21. Código Penal da Vida Futura. A responsabilidade das faltas é toda pessoal. Ninguém sofre por erros alheios, salvo
se a eles deu origem, quer provocando-os pelo exemplo, quer não os impedindo quando poderia fazê-lo. Finalizamos a leitura da parte deste artigo, que encontra-se no Código Penal da Vida Futura, do livro Céu e Inferno, e, segundo o esclarecimento do Espírito Superior, a responsabilidade das nossas faltas é toda pessoal. Então devemos observar, nos ajustar às corrigendas, às determinações das leis do universo. Por exemplo, a lei de causa e efeito, a lei de progresso. E os irmãos que se encontram nos pavilhões, no posto de socorro, conforme o capítulo 25 do livro Os Mensageiros, estes irmãos, eles foram descuidados de suas atitudes, eles foram indiferentes com as leis divinas. Então, segundo o artigo 21, existe a responsabilidade dos nossos atos, que todos os nossos atos são pessoais e tais responsabilidades são intransferíveis. Vamos ler o item 2, Livro dos Espíritos, questão 230. Pergunta: na erraticidade, o espírito progride? Resposta: pode melhorar-se muito, tais sejam a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. Todavia, na existência corporal é que põe em prática as ideias que adquiriu. Finalizamos a leitura, irmãos, da questão 230 e do Livro dos Espíritos, e segundo a resposta do Espírito Superior, ele esclarece que é na vida corporal que nós colocamos em prática as ideias que adquirimos. Então, na erraticidade, isto é, quando nos encontramos na vida espiritual para que possamos ter uma nova experiência reencarnatória, esta fase é a chamada erraticidade. E o espírito progride também na vida espiritual, na vida astral. E segundo esses irmãos relatados pelo André Luiz no capítulo 25 do livro Os Mensageiros, eles terão as suas experiências, eles vão viver as necessidades daquele momento evolutivo dos quais eles estão vivendo, mas eles precisam progredir na vida espiritual como preparo. E estas preparações, elas vão propiciar melhores condições a fim de que eles possam alcançar uma certa vitória na sua reencarnação, nas suas encarnações. De modo que nós podemos entender que só na vida corporal, na encarnação, que nós conseguimos alcançar os resultados esperados, positivos, de transformações íntimas, a chamada reforma interior, somente na encarnação no plano carnal. E vamos ler o quadro 3. Carta de Paulo de Tarso. Encontra-se em Filipenses, capítulo 2, versículo 21. Assim falou Paulo: porque todos buscam o que é seu, e não o que é do Cristo Jesus. Segundo a carta de Paulo de Tarso, o apóstolo, ele menciona que nós não buscamos o Cristo Jesus, nós não buscamos o Evangelho do Mestre Jesus. Ficamos ainda centralizados, fixados em nosso individualismo, em nosso egoísmo, e esquecemos a luz que o Evangelho do Mestre propicia para cada um de nós quando buscamos numa honestidade intelectual, numa sinceridade. Então, irmãos, vamos perseverar, vamos desenvolver valores reais, valores
em que nós iremos sentir antecipadamente a compreensão da vida espiritual. Estamos na página 5, ainda no módulo Correspondências Doutrinárias. Vamos desenvolver o nosso estudo comparativo e hoje eu apresento, amigos dos estudos, o livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 19, Dominação Telepática, considerando que Aulus mencionou a respeito das afinidades mentais, sintonias mentais, em que Aulus vai acrescentar conjuntamente com o mentor Aniceto, do capítulo 25 do livro Os Mensageiros, a respeito dos mesmos temas, isto é, no livro Os Mensageiros, Aniceto, no capítulo 25, cita que a oração são sintonias em que todos nós somos amparados na medida em que há uma sinceridade, uma fé, uma vontade de ser auxiliado pelo Altíssimo, por Deus. E Aniceto explica que, da mesma forma, existe um apelo, uma evocação daqueles que estão em sintonias com o mal, isto é, todos nós, ainda invigilantes na caminhada na Terra, nós, em dado momento, criamos sintonias com o mal, com os espíritos infelizes das regiões do umbral, dos abismos, e nós, de alguma forma, evocamos. E segundo Aniceto, tais atitudes mentais por pensamento, nós fazemos evocações e ficamos entrelaçados com estas vibrações maléficas. Então, amigos, vamos recorrer ao mentor Aulus do livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 19, de nome Dominação Telepática, em que Aulus vai explicar este tema em que Aniceto esclareceu no capítulo 25 do livro Os Mensageiros. Então vamos para a leitura. Narração André Luiz. O pensamento exterioriza-se e projeta-se, formando imagens e sugestões que arremessa sobre os objetivos que se propõe atingir. Quando benigno e edificante, ajusta-se às leis que nos regem, criando harmonia e felicidade. Todavia, quando desequilibrado e deprimente, estabelece aflições e ruína. Finalizamos a leitura. Segundo Aulus, o nosso pensamento ele ganha vida no mundo espiritual e projeta-se ao alvo, ao objetivo que pretendemos alcançar, podendo tal pensamento ser um pensamento benigno, edificante ou deprimente. Eis aí, irmãos, os conteúdos coincidentes. Aulus explica, igualmente, o que Aniceto elucidou no capítulo 25 do livro Os Mensageiros. Isto é, a nossa mente, ela atrai as vibrações dos quais, em atitudes, pensamentos, nós podemos atrair, gerar afinidades. Por isso que devemos, primeiramente, vigiar os nossos pensamentos, evitar qualquer forma
de desarmonia, de infelicidade para o nosso mundo mental, para a nossa mente, para o nosso íntimo. E Aulus explica no livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 19, dizendo que o pensamento exterioriza-se e projeta-se, formando imagens e sugestões que arremessa sobre o objeto, sobre os objetivos que se propõe atingir. Isto é, irmãos, quando nós pensamos e projetamos os nossos pensamentos para pessoas, situações, contextos, nós criamos imagens, criamos vidas no nosso pensamento que se manifestam no mundo astral, no mundo invisível aos nossos olhos físicos. Então, trazendo as palavras do irmão Aniceto, na oração, ela vai higienizar. A oração, ela vai diluir estas vibrações, estas formas, pensamentos, tudo isso vai se diluindo, dissolvendo diante das orações que podemos viver, criar estes hábitos salutares que é a prece. Então, irmãos, vamos manter nosso pensamento de forma equilibrada, a fim de que possamos evitar a incidência das leis do universo, essencialmente a lei de causa e efeito, porque se nós lançamos pelo pensamento vibrações deprimentes, desequilibradas ao nosso próximo, criamos aflições e ruína em nossa vida. Fiquem na paz.